Bom dia, alunos do 7º ano, sou a professora Alessandra e vou trabalhar com vocês hoje uma aula sobre sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinencial. Nós já havíamos estudado alguns desses conceitos, respondido algumas atividades em sala e hoje eu contemplo mais uma vez esse assunto com vocês, em forma mais aqui de explicações e exemplificações. Bom, gostaria que vocês pudessem visualizar um pouco esse mapa mental. E aí nesse mapa mental, que é um mapa mental sobre tipos de sujeito, se você desejar fazer o seu próprio mapa mental, levando em conta que esse é o assunto que nós estamos estudando. Hoje nós vamos falar sobre sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Mais posteriormente, nós daremos continuidade a essa classificação do sujeito, que são 5. Simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito, ou como nós também podemos chamar, sujeito inexistente. Bom, eu gostaria de relembrar vocês sobre as atividades que foram solicitadas. Eu percebi que poucos alunos enviaram. Os alunos que me enviaram, eu visualizei, eu dei um retorno. O que eu pude observar de incorreto, eu corrigi. Então eu espero que vocês que ainda não enviaram as atividades, não deixem acumular. Façam semana após semana. Porque senão você vai voltar para a escola totalmente desnorteado, totalmente perdido. Então eu espero que vocês realmente acompanhem as nossas explicações, que vocês realizem as atividades que estão sendo passadas, porque esse é o nosso momento. Então, se está difícil para vocês, também está difícil para nós que somos professores. Então não está fácil para ninguém, tá bom, gente? Nós gostaríamos realmente de estarmos no nosso cotidiano, vivendo a nossa rotina, né? Contemplando realmente esse momento assim de forma mais presencial, de forma mais ativa. Mas não vamos nos perder, não vamos perder o nosso tempo, vamos focar, vamos criar essa rotina, tá? Eu sei que é novidade, ainda é difícil, nós estamos nos adaptando, você aí, eu aqui, tá? Estamos todos realmente na mesma tempestade. Então vamos nos sobressair, vamos realmente passar da melhor forma possível esse momento. Bom, esse conteúdo, gente, ele é simples, ele é bem fácil. Esses 3 primeiros sujeitos, não temos assim grandes dificuldades. Vamos levar em consideração que o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração e que eles não podem faltar em uma oração, exatamente por serem os termos essenciais da oração. Então, o que é essencial? Algo que não pode faltar. Então, a água é essencial à vida, a alimentação é essencial à vida, porque não pode faltar, tá? É essencial. Então, o sujeito é o seu qual eu informo algo, tá? É aquele que sofre a ação verbal, é aquele que pratica a ação verbal. Então, o sujeito é e poderá ser um sujeito agente, um sujeito que está explícito ou não na oração, tá? Então ele sofre, ele pratica a ação verbal, ele faz parte desse processo verbal. Nós temos como primeira classificação o sujeito simples, que o que vai classificar o sujeito simples, gente?
é se a estrutura nominal tiver apenas um núcleo. Então, normalmente quando a gente faz a pergunta para o verbo, nós encontramos o sujeito como uma resposta. Então, se eu digo Maria comeu muito, quem comeu muito? Maria. Maria é o sujeito, ela praticou a ação verbal. Então, recai sobre Maria a ação verbal de comer. Ela praticou a ação. Então, Maria é o sujeito. Esse sujeito só tem um núcleo. E o núcleo é Maria. Então, se ele é formado por um só núcleo, é um sujeito simples. Está explícito na oração. Mas se eu dissesse Maria e João comeram muito, aí eu teria dois núcleos no sujeito, Maria, João. E aí seria um sujeito composto. Então, por que sujeito composto? Porque ele foi formado por mais de dois núcleos. E o que é o núcleo? É a palavra principal do sujeito. Núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Se eu tenho as meninas dançam bem. Então, qual é o sujeito? Como eu encontro esse sujeito? Quem dança? Quem dançam bem? As meninas. As meninas é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra principal dessa sentença? As meninas. Meninas. Meninas é a palavra principal, logo é o núcleo do sujeito. Então, é dessa forma que você vai proceder. Você vai fazer a pergunta ao verbo, a resposta normalmente será o sujeito e recai sobre esse sujeito a ação verbal. Eu retiro o sujeito da oração, o que me resta eu chamo de predicado. Então, o predicado é a informação que eu presto a respeito do sujeito. Então, a ação verbal recai sobre o sujeito. O verbo sempre fará parte do predicado. O verbo sempre fará parte do predicado. Somente o sujeito simples e o sujeito composto terão a presença explícita do sujeito. Somente esses dois sujeitos terão a presença explícita do sujeito. Diferentemente de sujeito oculto, indeterminado e inexistente, onde toda a oração será predicado e o sujeito estará oculto, indeterminado ou inexistente. Então, somente esses dois tipos de sujeito contemplam a classificação clara e evidente, explícita do sujeito nas sentenças, nas orações. O sujeito desinencial. Por que desinencial ou oculto ou elíptico, como nós podemos chamar esse sujeito? Porque pela desinência verbal é que eu vou detectar o sujeito dessa oração. Se eu digo saí cedo, então saí, eu saí. Subtende-se que o sujeito dessa oração é eu pela desinência verbal saí. Se eu disser saímos tarde, saímos quem? Nós. Então, nós subtende-se que é o sujeito dessa oração pela desinência do verbo. Então, o sujeito oculto, desinencial ou elíptico é identificável pela sua desinência verbal, eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos e eu quero que mentalmente, claro, porque nós não estamos em presença, né? Eu quero que mentalmente vocês digam, ponderem aí qual é o sujeito que está contido, qual é a classificação desse sujeito
aqui dessa oração. Olha só. O lugar oferecia-lhe tudo. O lugar oferecia-lhe tudo. Fui eu a causa do conflito. Fui eu a causa do conflito. Anos depois se reencontraram. Então, gente, o sujeito simples vai ter a presença de um só núcleo. O sujeito composto poderá ter mais de um núcleo. E o sujeito oculto será identificável pela sua desinência. O livro de vocês, eu gostaria mais uma vez de relembrá-los. Quando a gente falar dos códigos GM, aqui vai ser a gramática. Quando falarmos dos códigos, do código LP, aqui vai ser o livro de português, tá bom? Então, nas atividades de vocês, eu vou colocar de forma abreviada apenas LP para livro de português e GM para gramática. O livro de vocês, a gramática, tem o assunto, sujeito e predicado, inclusive a classificação do sujeito simples, composto e oculto, a partir da página 24, tá bom? Então eu espero que vocês contemplem mais em forma de leituras e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês realmente podem me chamar no privado. Não teve um só aluno que tenha me chamado no privado que eu não tenha respondido. E caso eu não tenha respondido, pode me chamar de novo, que eu estarei lá. Porque às vezes são tantos alunos, são tantas conversas e a gente às vezes um pouco se dispersa. Mas quem ainda não tiver sido respondido, pode me chamar de novo. Porque com certeza eu não vou deixar você sem resposta. Então, bom dia. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.